Ela esperou 15 anos. 15 anos acreditando em uma promessa que todos diziam ser mentira. Até que um dia, um estranho chegou à cidade trazendo uma carta que mudaria tudo. E a verdade sobre aquele amor era muito mais dolorosa do que ela imaginava. Essa é uma história sobre promessa, destino e um amor que nunca foi esquecido. Clara ainda lembrava perfeitamente da tarde em que tudo começou a mudar. O sol descia devagar atrás das colinas que cercavam a pequena cidade, pintando as ruas de um tom dourado que sempre fazia aquele lugar parecer tranquilo demais para guardar grandes histórias. Mas naquele dia, para ela, cada minuto parecia pesado. Miguel estava sentado no banco de madeira da praça central, o mesmo onde eles costumavam passar horas conversando desde a adolescência. As árvores antigas faziam sombra sobre o chão de pedra, e o vento leve balançava as folhas, como se o tempo estivesse tentando dizer alguma coisa que ninguém conseguia ouvir. Clara parou diante dele e tentou sorrir, mas o coração apertado não ajudava. Desde que Miguel contou sobre a oportunidade de ir para a capital, algo dentro dela parecia dividido entre orgulho e medo. Miguel segurava um pequeno envelope nas mãos. Dentro dele estavam os documentos da viagem e o endereço do quarto simples que um amigo havia conseguido para ele na cidade grande. "Eu preciso tentar", ele disse olhando para Clara com aquele olhar sincero que sempre a desarmava. "Aqui, eu nunca vou conseguir construir nada de verdade." Clara sabia disso, toda a cidade sabia. As mesmas ruas, os mesmos rostos, as mesmas histórias repetidas há décadas. Ali, os sonhos costumavam ser pequenos demais para sobreviver muito tempo. Mesmo assim, ouvir aquilo doía. "E se você não voltar?" ela perguntou em voz baixa. Miguel levantou imediatamente os olhos. "Eu vou voltar." Ele disse aquilo com tanta certeza que Clara quase acreditou que o mundo inteiro obedeceria àquela promessa. Miguel segurou as mãos dela entre as suas. "Eu só preciso de tempo, Clara. Vou trabalhar, juntar dinheiro e quando estiver pronto volto para te buscar. Nós dois vamos sair daqui juntos." Clara tentou gravar cada detalhe daquele momento. O som distante de uma bicicleta passando na rua. O cheiro de café vindo da padaria da esquina. O jeito como o vento bagunçava o cabelo de Miguel. "Quanto tempo?" ela perguntou. Miguel respirou fundo. "Não sei, mas não vai ser para sempre." Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Então apertou as mãos dele de volta. "Eu espero." Aquelas duas palavras saíram simples, mas carregadas de uma força que Clara nem sabia que tinha dentro de si. Miguel sorriu aliviado, como se aquela resposta fosse exatamente o que ele precisava para enfrentar o mundo lá fora. "Promete?" Clara assentiu. "Prometo." Na manhã seguinte, a pequena rodoviária da cidade parecia mais barulhenta do que o normal. O ônibus que levava Miguel para a capital estava pronto para partir. Eles se abraçaram com força, como se o tempo tivesse decidido acelerar de repente. "Eu volto", Miguel disse novamente. Clara observou enquanto ele subia no ônibus e se sentava perto da janela. Quando o veículo começou a se afastar lentamente pela estrada de saída da cidade, Miguel ainda acenava. Clara continuou parada ali, olhando até que o ônibus desaparecesse completamente na curva da estrada. Naquele momento ela não sabia, mas aquela promessa simples mudaria os próximos 15 anos da vida dela. Nos primeiros dias depois da partida de Miguel, Clara caminhava pela cidade com uma sensação estranha, como se algo essencial tivesse sido arrancado do lugar. Tudo parecia igual, as mesmas ruas tranquilas, a mesma padaria abrindo cedo, os mesmos vizinhos conversando nas calçadas. Mas para ela havia um silêncio novo dentro de cada rotina. Ainda assim, havia esperança. 3 semanas depois da viagem, a primeira carta chegou.
O envelope estava um pouco amassado, com o nome dela escrito na caligrafia que Clara reconheceria em qualquer lugar. Ela abriu devagar, sentindo o coração bater mais rápido. Miguel contava sobre a capital, sobre os prédios enormes, o barulho constante, as ruas cheias de gente que nunca parecia parar. Falava também do trabalho simples que havia conseguido em uma oficina mecânica e do quarto pequeno que dividia com 2 outros rapazes. No final da carta, ele escreveu uma frase que Clara leu várias vezes naquela noite. Não esqueço da promessa que fiz. Estou trabalhando para voltar. Clara guardou aquela carta dentro de uma pequena caixa de madeira que mantinha em seu quarto. As semanas viraram meses. Outras 2 cartas chegaram. Em uma delas, Miguel dizia que o trabalho estava começando a melhorar. Em outra, contava que estava aprendendo coisas novas e que a cidade grande era mais difícil do que ele imaginava. Mesmo assim, ele sempre terminava as cartas com alguma variação da mesma frase. Logo as coisas vão dar certo. Clara passou a viver contando o tempo entre cada envelope. Às vezes, no fim da tarde, ela se sentava no mesmo banco da praça onde tinham se despedido e ficava observando o movimento da cidade. Naquele lugar, as lembranças pareciam mais próximas, mas então algo começou a mudar. Depois da 3ª carta, o silêncio chegou. Primeiro passaram algumas semanas. Clara pensou que Miguel talvez estivesse muito ocupado. Depois veio um mês inteiro sem nenhuma notícia. Ela tentou se convencer de que aquilo era normal. A capital era grande, a vida era difícil. Talvez ele estivesse trabalhando mais do que antes. Mas o 2º mês também passou. E o 3º. Clara começou a olhar para o caminho da agência dos Correios todos os dias quando voltava do trabalho, esperando ver o carteiro vindo em sua direção. Nada. As pessoas da cidade começaram a perceber. Alguns comentavam discretamente. Outros eram mais diretos. Homem, quando vai embora para a cidade grande, esquece rápido, disse uma vizinha certa tarde. Clara apenas sorriu educadamente, mas por dentro se recusava a aceitar aquela ideia. Miguel não era assim. Ela repetia isso para si mesma, como quem segura algo precioso que não quer deixar cair. Mesmo quando as cartas pararam de chegar, a promessa ainda continuava viva dentro dela. Com o passar dos anos, a ausência de Miguel deixou de ser apenas uma espera silenciosa e começou a se transformar em assunto entre as pessoas da cidade. Em um lugar pequeno como aquele, onde quase todo mundo conhecia a história de todo mundo, o silêncio prolongado logo se tornava motivo de comentários. No começo, as pessoas falavam com cuidado. Talvez ele esteja trabalhando demais, dizia uma vizinha para Dona Helena. Cidade grande é complicada, acrescentava outra. Mas conforme o tempo avançava, as opiniões começaram a mudar. Clara precisa seguir em frente, alguns diziam. Clara ouvia essas frases muitas vezes, mesmo quando ninguém falava diretamente com ela. Bastava passar perto de 2 pessoas conversando em uma calçada para perceber o tom das vozes diminuindo quando ela se aproximava. Mesmo assim, ela tentava viver normalmente. Trabalhava durante o dia na pequena papelaria da cidade, atendendo moradores que entravam para comprar cadernos, envelopes ou material escolar. O lugar tinha cheiro constante de papel novo e tinta de impressora, e a rotina ali era tranquila. Mas em muitos momentos, enquanto organizava as prateleiras ou atendia clientes, sua mente voltava para o passado, voltava para a praça, voltava para o banco de madeira, voltava para o momento em que Miguel prometeu voltar. Foi também nessa época que Paulo começou a aparecer com mais frequência. Paulo havia crescido junto com Clara e Miguel. Os 3 estudaram na mesma escola, caminharam pelas mesmas ruas e compartilharam boa parte da infância. Mas havia uma diferença.
Paulo sempre observou Clara de um jeito que Miguel nunca percebeu. Ele começou a passar na papelaria algumas vezes por semana, quase sempre com uma desculpa simples. Preciso de um bloco de notas. Ou então, você ainda vende aquelas canetas azuis que escrevem mais macio? Clara sabia que muitas vezes ele não precisava realmente de nada. Mesmo assim, gostava da companhia. Paulo era gentil, paciente e sempre fazia questão de fazê-la rir quando percebia que ela estava mais quieta. Certa tarde, quando o movimento da loja estava fraco, ele ficou encostado no balcão, observando Clara organizar alguns cadernos. Você ainda espera por ele, não é? Perguntou com cuidado. Clara parou por um instante. A pergunta não era surpresa. Era algo que todos pensavam, mas poucos tinham coragem de dizer em voz alta. Ela respirou fundo antes de responder. Eu fiz uma promessa. Paulo assentiu lentamente. Ele parecia entender, mas também parecia carregar algo que não conseguia esconder completamente. Às vezes a vida muda os planos da gente, disse ele. Clara olhou para ele pensativa. Talvez Paulo estivesse certo. Talvez as coisas realmente mudassem. Mas sempre que pensava em desistir, uma lembrança voltava com força. A voz de Miguel, o olhar dele naquele dia e a promessa feita na praça. Por mais que os anos passassem, Clara ainda não conseguia acreditar que aquela promessa simplesmente tinha desaparecido. 15 anos podem parecer pouco quando se fala apenas em números. Mas para quem espera por algo que nunca chega, cada ano pesa como uma pequena eternidade. Clara sentia isso todos os dias. A cidade continuava praticamente a mesma. As mesmas casas antigas, as mesmas ruas estreitas, os mesmos rostos conhecidos que se cumprimentavam todas as manhãs. Mas Clara não era mais a mesma jovem que ficou parada na rodoviária vendo um ônibus desaparecer na estrada. Agora havia linhas mais marcadas em seu rosto, não de tristeza constante, mas de tempo vivido. Ela ainda trabalhava na papelaria, que agora era praticamente administrada por ela. O dono original havia se aposentado alguns anos antes e confiava que ninguém cuidaria melhor daquele lugar. A rotina era tranquila. Abrir a loja cedo, organizar o caixa, atender clientes, conversar rapidamente com alguns moradores, fechar no final da tarde. A vida seguia em pequenos ciclos previsíveis, mas havia algo que nunca tinha mudado. A caixa de madeira. Ela continuava guardada na gaveta da cômoda em seu quarto. Dentro dela estavam as 3 cartas que Miguel havia enviado nos primeiros meses depois de partir. Clara não as lia com frequência. Mas às vezes, em noites silenciosas, ela abria a caixa apenas para lembrar que tudo aquilo realmente tinha existido. Naquela tarde, depois de fechar a papelaria, Clara decidiu caminhar pela cidade sem pressa. O céu começava a ficar alaranjado e o vento carregava o cheiro de pão recém-assado vindo da padaria da esquina. Seus passos a levaram quase sem perceber até a praça. O mesmo banco de madeira ainda estava lá. Ela se sentou devagar, observando as árvores que agora pareciam maiores do que na época em que ela e Miguel costumavam passar horas ali conversando. Durante anos, aquele lugar foi o centro de sua espera, mas naquele dia algo dentro dela parecia diferente. Talvez fosse cansaço, talvez fosse maturidade, talvez fosse simplesmente o peso de 15 anos. Clara ficou alguns minutos olhando para o chão de pedras da praça. Então respirou fundo. Talvez eu tenha esperado tempo demais, murmurou para si mesma. Não era uma frase cheia de drama. Era quase uma constatação tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, Clara começou a imaginar como seria sua vida se ela realmente deixasse o passado para trás. Talvez pudesse aceitar sair mais vezes com Paulo. Talvez pudesse viajar. Talvez pudesse simplesmente parar de olhar para cada ônibus que chegava à cidade. O pensamento era estranho, mas também libertador.
Ela levantou do banco lentamente. Enquanto caminhava para fora da praça, Clara sentia que estava prestes a virar uma página da própria história. Mas naquele mesmo momento, na estrada de entrada da cidade, um carro antigo cruzava o portal de boas-vindas. Dentro dele, um homem observava cada rua com atenção silenciosa, como alguém que estava procurando exatamente uma pessoa. Clara Andrade. Na manhã seguinte, a cidade acordou como sempre. O padeiro levantou a porta metálica da padaria ainda antes do sol nascer. Dona Marta varria a calçada em frente à sua casa. Alguns trabalhadores caminhavam em direção ao ponto de ônibus com passos apressados. Nada parecia diferente. Mas para um homem que acabava de chegar ali, cada detalhe carregava um peso silencioso. O carro antigo estava estacionado perto da praça central. A pintura já mostrava sinais do tempo, e uma fina camada de poeira denunciava uma viagem longa. Dentro dele, Rafael observava a cidade. Seus olhos percorriam cada rua, cada esquina, cada prédio simples como se estivesse tentando reconhecer memórias que não eram exatamente suas. Ele respirou fundo antes de abrir a porta. O ar da manhã era mais fresco do que ele esperava. Caminhou devagar pela praça, passando perto do velho banco de madeira que parecia ter atravessado décadas sem sair do lugar. Por um instante, seus olhos pararam ali, como se aquele banco fosse importante, mas ele continuou andando. Pouco a pouco, algumas pessoas começaram a notar o rosto desconhecido. Em uma cidade pequena, qualquer presença nova chamava a atenção imediatamente. Rafael entrou na padaria. "Bom dia", disse com voz calma. O padeiro levantou os olhos. "Bom dia." Rafael pediu um café e um pão simples. Sentou-se em uma das mesas próximas da janela e ficou observando o movimento da rua. Depois de alguns minutos, decidiu perguntar: "Você conhece uma mulher chamada Clara Andrade?" A pergunta fez o padeiro franzir a testa por um instante. "Clara da papelaria?" Rafael assentiu levemente. "Sim." O padeiro apontou para a rua. "A loja dela fica 2 quadras daqui. Aquela azul perto da farmácia." Rafael agradeceu e terminou o café em silêncio. Quando saiu da padaria, algumas pessoas na calçada já comentavam discretamente sobre o homem novo na cidade. Ele caminhou devagar pela rua indicada, observando as fachadas simples das lojas, até que viu. A papelaria tinha uma porta de vidro e uma placa azul um pouco desbotada pelo sol. Dentro da loja era possível ver prateleiras cheias de cadernos, papéis e caixas organizadoras. Rafael parou do outro lado da rua. Não entrou imediatamente. Ficou observando. Lá dentro, Clara organizava alguns materiais sobre o balcão, concentrada na rotina do trabalho. Ela parecia diferente do que ele imaginava. Mais madura, mais tranquila, mas havia algo em seu rosto que ainda carregava a mesma essência de quem ela era anos atrás. Rafael permaneceu parado por alguns minutos, como alguém tentando encontrar coragem para atravessar uma linha invisível entre o passado e o presente. Finalmente respirou fundo e atravessou a rua. A pequena campainha da porta tocou quando ele entrou na loja. Clara levantou os olhos automaticamente. Por alguns segundos, os dois apenas se olharam. Ela não reconheceu aquele homem, mas algo no olhar dele parecia carregar uma história que ainda não havia sido contada. "Posso ajudar?" Clara perguntou. Rafael demorou um instante antes de responder. "Você é Clara Andrade, não é?" Ela assentiu, um pouco confusa. Então ele disse calmamente: "Eu vim falar com você sobre Miguel." Por alguns segundos, Clara ficou completamente imóvel atrás do balcão. O nome ecoou dentro da papelaria como se tivesse sido dito muito mais alto do que realmente foi. Miguel. Ela não ouvia aquele nome vindo de um desconhecido há muitos anos. Clara piscou devagar, tentando entender se tinha escutado direito. Desculpa, o que você disse?" Rafael manteve a mesma expressão calma, mas havia algo em seu olhar
que parecia carregar um peso antigo. Eu disse que vim falar com você sobre Miguel. O coração de Clara acelerou sem que ela pudesse controlar. Durante anos, ela havia imaginado 1000 situações diferentes. Miguel voltando de repente, uma carta chegando inesperadamente, alguém trazendo notícias. Mas nunca imaginou aquilo. Um estranho, dentro da sua papelaria, dizendo o nome que ela havia tentado guardar em silêncio por tanto tempo. Clara respirou fundo antes de falar novamente. Quem é você? Rafael olhou rapidamente ao redor da loja, como se estivesse avaliando o lugar. Meu nome é Rafael. Ele deu mais um passo em direção ao balcão. Eu conheci Miguel. As palavras fizeram Clara sentir um aperto no peito. Quando? A pergunta saiu quase automática. Rafael demorou 1 segundo antes de responder. Muitos anos atrás. Clara apoiou as mãos no balcão tentando manter a calma. Durante 15 anos, ninguém tinha aparecido naquela cidade trazendo qualquer notícia real sobre Miguel. Ninguém. E agora, aquele homem surgia de repente dizendo que o conheceu. Onde ele está? Clara perguntou. A pergunta foi rápida, quase urgente. Rafael não respondeu imediatamente. Seu olhar parecia escolher cada palavra com cuidado. Antes de responder isso, eu preciso saber uma coisa. Clara franziu a testa. O quê? Você ainda espera por ele? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio da loja. Clara ficou alguns segundos sem responder. Durante anos, ela havia repetido para todos que acreditava na promessa. Mas nos últimos dias, algo dentro dela tinha começado a mudar. Mesmo assim, ao ouvir aquela pergunta, a resposta veio sem esforço. Eu nunca deixei de esperar. Rafael baixou os olhos por um instante. Quando voltou a encará-la, havia uma mistura estranha de respeito e tristeza em sua expressão. Então você merece saber a verdade. Clara sentiu o coração bater mais forte. Que verdade? Rafael respirou fundo. A história que você conhece sobre Miguel não é a história inteira. O silêncio que se seguiu pareceu esticar o tempo dentro da pequena papelaria. Clara sentiu que algo enorme estava prestes a mudar tudo o que ela acreditou durante 15 anos. Mas ainda havia uma pergunta que ela precisava fazer. Você disse que conheceu ele. Sua voz saiu mais baixa agora. Onde Miguel está hoje? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu devagar. É exatamente sobre isso que eu vim falar com você. O silêncio dentro da papelaria parecia mais pesado do que o normal. Clara ainda estava parada atrás do balcão, tentando organizar os pensamentos que começavam a correr em todas as direções. Durante 15 anos, ela havia imaginado muitas possibilidades para explicar o desaparecimento de Miguel. Mas nenhuma delas envolvia um homem desconhecido aparecendo de repente com respostas. Você disse que conheceu ele, Clara repetiu, tentando manter a voz firme. Então me conta o que aconteceu. Rafael permaneceu alguns segundos em silêncio, como se estivesse escolhendo cuidadosamente por onde começar. Ele apoiou as mãos no balcão, olhando rapidamente para as prateleiras da loja antes de voltar a encarar Clara. Quando Miguel saiu daqui, ele realmente acreditava que tudo daria certo rápido, começou. Clara ouviu cada palavra com atenção absoluta. No começo, as coisas até pareceram caminhar bem. Ele conseguiu trabalho, aprendeu rápido e falava muito sobre você. Clara sentiu um aperto leve no peito. Falava? Rafael assentiu. Muito. Por um instante, Clara sentiu algo parecido com alívio. Saber que Miguel não tinha simplesmente apagado ela da própria vida trazia uma pequena luz no meio de tantos anos de dúvida. Mas a expressão de Rafael continuava séria. Só que a cidade grande não era como ele imaginava. Clara permaneceu em silêncio. O trabalho na oficina acabou depois de alguns meses.
Rafael continuou. O dono fechou o lugar. Miguel tentou encontrar outro emprego, mas não foi fácil. Ele fez uma pequena pausa. A capital é dura com quem chega sem nada. Clara abaixou os olhos por um momento. Ela sempre imaginou que a vida de Miguel pudesse ter sido difícil, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo mais real. Ele passou por muitos trabalhos temporários, Rafael explicou. Construção, entrega, serviços pesados, qualquer coisa que aparecesse. Mas ele escreveu cartas. Clara disse devagar. Rafael assentiu. Sim. No começo ele ainda acreditava que conseguiria resolver tudo rápido. Clara sentiu o coração apertar. E depois... Rafael respirou fundo antes de continuar. Depois começaram os problemas. Clara levantou os olhos imediatamente. Que tipo de problemas? Rafael demorou um segundo antes de responder. Dívidas, pessoas erradas, situações que ele não sabia como resolver. A papelaria parecia menor agora. Cada frase parecia abrir um pedaço de uma história que Clara nunca tinha conhecido. Ele tentou sair disso várias vezes, Rafael disse. Tentou juntar dinheiro, tentou voltar. Clara franziu a testa. Voltar? Rafael assentiu. Mais de uma vez. O coração de Clara disparou. Então por que ele nunca voltou? Rafael olhou diretamente para ela. Porque cada vez que ele chegava perto de conseguir, alguma coisa dava errado. Clara sentiu uma mistura estranha de esperança e dor. Durante anos, ela acreditou que Miguel simplesmente tinha escolhido não voltar. Agora descobria que talvez a verdade fosse muito mais complicada, mas ainda havia algo que não fazia sentido. Como você sabe de tudo isso? A pergunta saiu quase em um sussurro. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente respondeu, sua voz parecia mais baixa. Porque eu estive ao lado dele em parte dessa história. Clara sentiu o coração bater ainda mais forte. Mas a próxima pergunta escapou antes que ela pudesse pensar. Então me diga uma coisa. Ela respirou fundo. Onde Miguel está agora? Rafael olhou para ela por alguns segundos, e a resposta demorou mais do que Clara esperava. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos. O olhar dele parecia distante, como se estivesse revisitando memórias que ainda pesavam. Clara percebeu que a resposta que ela esperava talvez não fosse simples. Antes de eu te responder isso, ele disse finalmente, você precisa entender o que realmente aconteceu com ele. Clara cruzou os braços, tentando controlar a ansiedade. Eu já estou tentando entender há 15 anos. Rafael assentiu lentamente. Eu sei. Ele puxou uma cadeira que estava perto de uma pequena mesa usada para organizar mercadorias e se sentou. Clara também se sentou do outro lado do balcão. A loja estava vazia naquele momento e o silêncio da rua parecia dar espaço para aquela conversa que estava anos atrasada. Depois que Miguel perdeu o primeiro trabalho, Rafael continuou, as coisas começaram a ficar muito mais difíceis do que ele imaginava. Clara escutava sem piscar. Ele mudou de lugar várias vezes, dormiu em quartos apertados, dividiu espaço com gente que ele mal conhecia, às vezes trabalhava durante o dia inteiro para ganhar quase nada. Clara sentiu um nó na garganta. Era difícil imaginar Miguel vivendo daquela forma. Mesmo assim, Rafael disse, ele nunca deixou de falar sobre você. Clara fechou os olhos por um instante. Durante anos ela havia imaginado o contrário. Ele dizia que precisava voltar para a cidade quando estivesse pronto. Rafael continuou. Dizia que não queria aparecer sem ter conquistado nada. Clara abriu os olhos novamente. Mas então por que ele parou de escrever? Rafael respirou fundo. Porque as coisas saíram do controle. Clara ficou imóvel. Miguel acabou se envolvendo com pessoas que prometiam trabalho rápido e dinheiro fácil.
No começo parecia uma saída, mas depois ele percebeu que estava em algo que não conseguia abandonar facilmente. O coração de Clara apertou. Ele ficou preso em dívidas. Rafael explicou. Dívidas que cresciam cada vez mais. Meu Deus! Mesmo assim, ele tentou voltar. Clara levantou os olhos rapidamente. Tentou? Rafael assentiu. Mais de uma vez. Clara sentiu o peito apertar ainda mais. Ele chegou a comprar passagem 2 vezes, Rafael disse. Mas algo sempre acontecia antes da viagem. O quê? Rafael ficou em silêncio por um instante. As pessoas para quem ele devia dinheiro não queriam que ele desaparecesse. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Então ele estava preso. De certa forma, sim. O silêncio voltou a dominar a papelaria. Clara passou a mão lentamente pelo rosto, tentando absorver aquela história que desmontava tudo o que ela acreditou durante tantos anos. Então, ele não me abandonou. Ela disse quase em um sussurro. Rafael balançou a cabeça devagar. Não. Clara ficou olhando para o chão por alguns segundos. 15 anos acreditando em uma história que agora começava a mudar completamente. Mas ainda faltava a parte mais importante. Ela levantou os olhos novamente. Se ele tentou tanto voltar, então por que você está aqui no lugar dele? Rafael ficou em silêncio. Quando respondeu, sua voz parecia mais pesada. Porque chegou um momento em que Miguel percebeu que talvez ele nunca conseguiria voltar sozinho. Clara franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Rafael olhou diretamente para ela. Eu estou aqui porque ele me pediu para vir. As palavras de Rafael ficaram suspensas no ar da pequena papelaria. Clara demorou alguns segundos para reagir. Ele pediu para você vir? Rafael assentiu lentamente. Clara tentou entender aquilo. Durante 15 anos, ela imaginou muitas explicações para o silêncio de Miguel, mas nenhuma delas incluía um pedido enviado através de outra pessoa. Quando? Ela perguntou. Rafael olhou para o chão por um instante, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado. Alguns meses atrás. Clara franziu a testa. Então ele está vivo? Rafael levantou os olhos novamente. Sim. O coração de Clara disparou de uma forma que ela não sentia há muitos anos. Por um instante, algo dentro dela reacendeu. A mesma esperança antiga que ela havia tentado abandonar na praça poucos dias antes. Então por que ele não veio? Ela perguntou imediatamente. Rafael respirou fundo. Porque ele não pode. A esperança de Clara vacilou. O que aconteceu com ele? Rafael colocou a mão dentro do bolso do casaco e retirou um pequeno envelope já bastante gasto. O papel parecia antigo, dobrado várias vezes. Ele colocou o envelope lentamente sobre o balcão. Miguel me entregou isso para você. Clara olhou para o envelope como se estivesse olhando para algo impossível. Durante 15 anos, ela esperou por uma carta. Agora uma estava ali. Finalmente. Mas havia algo estranho. O envelope parecia antigo demais. Quando ele escreveu isso? Clara perguntou. Muitos anos atrás. Rafael respondeu. Clara levantou os olhos rapidamente. Como assim? Rafael manteve a expressão séria. Miguel escreveu essa carta quando percebeu que talvez nunca conseguisse voltar para a cidade. O coração de Clara começou a apertar novamente. Então por que ela só chegou agora? Rafael demorou um pouco para responder. Porque ele pediu que eu só entregasse quando tivesse certeza de que você ainda estava aqui. Clara pegou o envelope com cuidado. As mãos tremiam levemente. Na parte da frente estava escrito apenas para Clara. Ela reconheceu imediatamente a caligrafia. Era a mesma das cartas guardadas na caixa de madeira. Por um momento, Clara ficou em silêncio, apenas observando aquelas letras que pareciam ter atravessado anos para chegar até ela.
Ele disse mais alguma coisa? Ela perguntou. Rafael assentiu devagar. Disse. Clara levantou os olhos. O quê? Rafael respirou fundo antes de responder. Ele disse que você merecia saber a verdade, mas que talvez fosse tarde demais para ele cumprir a promessa que fez. Clara sentiu o peito apertar de uma forma que mal conseguia explicar. 15 anos de espera. E agora uma carta que parecia carregar todas as respostas, mas também todos os medos. Ela segurou o envelope entre as mãos. Ainda não tinha coragem de abrir. Rafael, ela disse em voz baixa. Sim. Clara olhou diretamente para ele. A pergunta que vinha agora era a mais difícil de todas. Se ele ainda está vivo. Ela respirou fundo. Porque ele mesmo não veio me procurar. Clara segurava o envelope como se fosse algo frágil demais para ser aberto. Durante 15 anos, ela imaginou esse momento. Uma carta de Miguel chegando de repente, trazendo respostas, talvez um pedido de desculpas, talvez até um plano para finalmente voltarem a se encontrar. Mas agora que aquilo estava realmente em suas mãos, o medo parecia maior do que a curiosidade. Você ainda não respondeu minha pergunta, Clara disse olhando para Rafael. Qual? Se Miguel está vivo, por que ele mesmo não veio me procurar? Rafael demorou alguns segundos antes de falar. Porque ele não consegue mais voltar para a vida que tinha aqui. Clara franziu a testa. O que isso significa? Rafael respirou fundo. Rafael demorou alguns segundos antes de falar. Quando finalmente respondeu, sua voz parecia mais baixa. Porque quando Miguel me entregou essa carta, ele ainda estava vivo. Clara ficou imóvel. Por um instante, o coração dela pareceu voltar a bater com a mesma esperança de anos atrás. Ainda? Ela sussurrou. Rafael assentiu devagar. Sim, mas isso foi antes. O silêncio caiu entre os dois de um jeito pesado demais para caber dentro da pequena papelaria. Clara apertou o envelope entre os dedos. Antes de quê? Rafael baixou os olhos por um momento. Quando tornou a encará-la, havia uma tristeza funda em sua expressão. Antes de ele partir de vez. Clara não respondeu. Não porque não tivesse entendido, mas porque havia dores que o coração compreende antes mesmo que a mente aceite. As lágrimas começaram a encher seus olhos de novo, mais fortes agora, mais profundas. Miguel ficou doente. Rafael continuou. Quando os médicos descobriram, ele já sabia que talvez não tivesse tempo para consertar tudo, nem para voltar até você. Clara levou a mão à boca, tentando segurar o próprio mundo desmoronando em silêncio. Durante 15 anos, ela teve medo de ter sido esquecida. Agora descobria algo ainda mais cruel. Miguel não tinha esquecido. Miguel não tinha desistido. Miguel simplesmente não conseguiu vencer o tempo. Nos últimos meses ele falava de você o tempo inteiro, Rafael disse. Falava da praça, da rodoviária, da padaria da esquina e do dia em que prometeu voltar para te buscar. Clara fechou os olhos por um instante. Era como se cada memória que ela guardou sozinha durante anos tivesse sobrevivido também dentro dele. Antes de morrer, Miguel me fez prometer 2 coisas. Rafael continuou. Clara ergueu os olhos lentamente. Quais? Rafael colocou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena chave presa a uma etiqueta antiga, já gasta pelo tempo. Na etiqueta havia apenas um endereço da capital e um número. Ele colocou a chave sobre o balcão, ao lado da carta. A primeira era vir até aqui e te dizer a verdade. Rafael respirou fundo. A segunda era te entregar isso. Clara olhou para a chave sem entender. O que é isso? Miguel disse que, se um dia eu encontrasse você, e se você ainda estivesse aqui, esperando ou tentando entender,
Você merecia ver com os próprios olhos tudo o que ele nunca conseguiu te mandar. Alguns dias depois, pela primeira vez em 15 anos, Clara deixou a cidade, a estrada que um dia levou Miguel para longe. Agora, levava Clara até a última parte daquela história. O endereço na etiqueta a conduziu até um armário antigo de rodoviária, esquecido em um corredor silencioso da capital. Com as mãos trêmulas, ela encaixou a chave e abriu. Lá dentro havia uma caixa de metal, simples, velha, pesada. Clara a colocou sobre um banco próximo e levantou a tampa devagar. E então, por um momento, o mundo inteiro pareceu parar. Dentro da caixa estavam dezenas de cartas, cartas com o nome dela, cartas escritas em anos diferentes, cartas que Miguel escreveu ao longo de toda a ausência, mas nunca conseguiu enviar. Havia também fotografias antigas, recibos de trabalhos temporários, documentos amassados, 2 passagens de ônibus compradas em épocas diferentes e nunca usadas. No fundo da caixa havia um pequeno estojo. Clara abriu. Dentro dele, um anel simples. Naquele instante, toda a dúvida de 15 anos morreu ali. Miguel não tinha mentido. Miguel não tinha deixado de amar. Miguel não tinha apagado Clara da própria vida. Ele apenas foi vencido pela vida, antes de conseguir cumprir a promessa. Entre aquelas cartas, Clara encontrou uma das últimas. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguiam segurar o papel. Nela, Miguel escreveu: Clara, se um dia esta carta chegar até você, é porque eu demorei mais do que devia e perdi a batalha contra o tempo. Falhei em muita coisa. Falhei com os planos, falhei com a promessa, falhei em voltar do jeito que sonhei. Mas há uma verdade em que eu nunca falhei, nunca deixei de te amar. Você foi a única parte bonita da minha vida que o tempo não conseguiu destruir. Eu quis voltar. Mais de uma vez. Juntei dinheiro, comprei passagem. Tentei sair. Tentei consertar tudo, mas a vida foi me empurrando para longe de você. Até o dia em que percebi que talvez eu só conseguisse voltar em palavras. Se você ainda lembrar de mim, não quero que me espere mais. Quero só que saiba da verdade. Eu não te abandonei. Eu não te esqueci. Eu só não consegui vencer o caminho de volta. Com amor, Miguel. Clara apertou a carta contra o peito e chorou como nunca tinha chorado antes. Não era mais a dor da espera. Era o fim da dúvida. Dias depois, de volta à cidade, Clara caminhou sozinha até a praça. O velho banco de madeira ainda estava lá. Ela se sentou devagar, respirou fundo e colocou ao seu lado a pequena caixa de madeira onde guardou por tantos anos as 3 primeiras cartas de Miguel. Desta vez, porém, ela já não estava vazia de respostas. Agora, ali, estavam todas as outras, todas as palavras que o destino atrasou, mas não conseguiu apagar. Clara olhou para o céu da tarde com os olhos cheios de lágrimas, e pela primeira vez em 15 anos, não havia espera dentro dela. Havia paz. Então, em voz baixa, quase como se Miguel ainda pudesse ouvi-la de algum lugar, ela sussurrou: Agora eu sei, e agora eu posso seguir. Naquela noite, quando Paulo apareceu na porta da papelaria, como tantas outras vezes, Clara olhou para ele de um jeito diferente. Não como quem tenta substituir o passado, mas como alguém que finalmente foi libertada dele. Paulo perguntou com a mesma gentileza de sempre se ela queria caminhar um pouco depois de fechar a loja. Clara respirou fundo e pela primeira vez em 15 anos respondeu: Quero, porque algumas histórias de amor não terminam com reencontro, terminam com verdade, e às vezes a verdade é tudo o que um coração precisa para finalmente recomeçar.